Comportamento empreendedor, parte 2, o empreendedor e a sua formação. Então, quando a gente faz um contraponto, né, e começa a perceber, meu Deus, o empreendedor, ele é criativo, ele é ousado, comunicativo, ele tem conhecimento, ele tem controle, ele tem planejamento, ele assume riscos, ele identifica oportunidades, ele é persistente. Como que eu vou fazer para eu conseguir me tornar um empreendedor? Como que eu vou conseguir me desenvolver nesse ambiente empreendedor, onde a gente já sabe que as empresas não têm saída e os profissionais têm que se desenvolver, porque é uma das características que estão sendo cobradas, né, por parte das empresas. Como que eu vou fazer? A gente vai pensar na sua formação, né? Isso é importante. O primeiro ponto que a gente começa a pensar em termos de formação é pensar nos conhecimentos necessários para se tornar um empreendedor, né? Quais são os conhecimentos que compõem a formação desse empreendedor, esse processo empreendedor? Então aqui a gente vai apresentar para vocês uma figurinha que ela traz em 3 grandes blocos aqueles conhecimentos que a gente precisa efetivamente estar desenvolvendo. Então vamos dar uma olhadinha lá. Então a gente tem o quê? Uma série de conhecimentos que eu tenho que trabalhar. Os primeiros conhecimentos são conhecimentos técnicos, né? Então, o que diz respeito, vamos pensar lá nas engenharias da vida. Então, eu preciso ter um conhecimento técnico em cada uma das áreas. O conhecimento técnico, ele é algo extremamente operacional, né? Ele está linkado com a parte operacional e a gente precisa conhecer. Aí você vai falar, não, mas eu vou ser um gestor, um empreendedor, um dono de empresa, eu não preciso ter o conhecimento técnico. Opa, você não precisa ter o conhecimento técnico, como você vai planejar a parte operacional? Como você vai entender o que os seus colaboradores trazem como feedback operacional? Se você não dominar essa parte operacional, não vai dar certo. Ao mesmo tempo, se você não tiver a parte conceitual para fazer o elo entre o operacional e de repente o estratégico, algo mais elaborado, você não vai conseguir fazer. Então, esse empreendedor, ele tem que realmente ter a capacidade de olhar para esses 2 mundos, certo? E perceber as interfaces e onde um atrela o outro. É difícil, porque às vezes a nossa própria vida profissional, o nosso próprio perfil ou personalidade já nos direciona para outro cenário, mas a gente tem que começar a trabalhar. E mais do que isso, nós temos um outro bloquinho lá que vocês viram, que era um bloco de gestão. Não basta eu ser um técnico muito bom, eu sou o melhor engenheiro que foi formado no Brasil, se eu não tiver capacidade de gestão. E aí capacidade de gestão envolve desenvolvimento de equipe, pessoas. Percebe que a gente tem profissionais que eles são brilhantes em sua área. É o cara que é lá super intelecto, mas ele não consegue falar com pessoas. Ou o cara que é técnico, que ele também não consegue trabalhar em equipe. Isso não pode acontecer. O empreendedor, ele é esse múltiplo. Quando a gente entra lá no Sebrae, por exemplo, que é uma outra instituição que trabalha o desenvolvimento do empreendedorismo, quando a gente entra lá no Sebrae e vai preenche um questionário sobre perfil empreendedor, ele começa a analisar não só questões técnicas ou questões mercadológicas ou competência do ponto de vista de conhecimento. Ele analisa também a sua capacidade de gestão, sua capacidade de interrelacionamento com pessoas, de liderança, que está tudo calcado nessa capacidade de gestão. Então eu tenho que me formar de maneira multidisciplinar. A minha dica é que, se você já percebeu por essa conversa que você, de repente, é muito técnico, comece a buscar as outras áreas, comece a tentar fazer um curso de humanas, por exemplo. Se você é engenheiro, tenta fazer um curso de humanas, buscar alguns conhecimentos dessa área para tentar se formar um pouquinho, de maneira um pouco mais eclética. Vale a mesma coisa para alguém que é muito humano, né? Muito das ciências humanas. Começa a brincar um pouquinho com números para você ter uma quebra e criar uma multidisciplinariedade, certo? Então esse é o perfil do empreendedor que as empresas estão buscando. Bons estudos!